Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia. Muito bem, nós vamos iniciar hoje a segunda lei de Mendel, tá bom? Genes com segregação independente. Mas antes de falarmos sobre a segunda lei de Mendel, nós vamos revisar rapidamente a primeira lei de Mendel. Qual a definição da primeira lei de Mendel? Vamos lá. Vamos ver se vocês lembram, tá bom? Cada característica é determinada por um par de fatores, que se separa na formação dos gametas, indo apenas um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Em outras palavras, vamos ao exemplo. Imaginemos, pois, um indivíduo heterozigótico, azão, azinho. Mendel chamava esse indivíduo, que nós chamamos de heterozigótico, de híbrido, tá bom? Então vamos lá, imaginamos aqui um indivíduo azão, azinho. Então esse indivíduo vai formar os seus gametas. O que é que vai acontecer? O alelo azão vai para um gameta e o alelo azinho vai para o outro gameta, tá bom? Então esse indivíduo azão, azinho, ele vai formar dois gametas, sendo que para um gameta vai o alelo azão com o fator dominante e para o outro gameta vai o alelo azinho com o fator recessivo. Então você observou aí a separação dos gametas? Essa é a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel também é chamada de monohibridismo. O que quer dizer isso? Que Mendel observava apenas uma característica por vez. Tá bom assim? Tranquilo? E na segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel, que também é chamada de dihibridismo. Por quê? Porque na segunda lei de Mendel, Mendel observava duas características ao mesmo tempo, tá certo? Então, como Mendel observava as duas características ao mesmo tempo, ela foi chamada por isso de dihibridismo. Tá bom assim? Então, agora podemos começar oficialmente a segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, genes com segregação independente. Vamos à definição. Na formação dos gametas, o par de fatores responsável por uma característica separa-se independentemente do outro par responsável por outra característica, ou pela outra característica. Então, vamos lá, vamos ver isso aí melhor no exemplo, tá certo? Temos aqui um exemplo em que eu estou observando aqui duas características. Quais as duas características que eu estou observando? A primeira delas é a cor da semente. A cor da semente ela pode ser amarela ou verde. E a segunda característica que eu estou observando é a textura da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Tá bom assim? Vamos lá. Para a cor da semente, a cor amarela ela vem de um fator dominante, Vzão. A cor verde vem do fator recessivo, Vzinho. Textura da semente, que é a segunda característica observada. A textura lisa vem do fator dominante, Rzão. E a textura rugosa vem do fator recessivo, Rzinho. Então, Mendel descobriu que o par de alelos, ou o par de fatores Vzão e Vzinho, se separava independente ou independentemente do outro par, Rzão, Rzinho. O que ele quer dizer com esse independentemente? Ou seja, quando o Vzão se separava de Vzinho, ele se separava de forma independente de Rzão, Rzinho. O que isso quer dizer? Que ele, ao se separar de Vzinho, o Vzão poderia se unir com o Rzão, ou o Vzão poderia se unir, formar um par com o Rzinho. Tá? Da mesma forma independente, o fator recessivo Vzinho, ao se separar do fator dominante, né, Vzão, ele podia se unir ao Rzão ou podia se unir ao Rzinho. Tá? Vamos continuar? Vamos ao próximo slide. Então, aqui nós temos um cruzamento de ervilhas dupla heterozigóticas. Você percebe que em genética a gente sempre usa exemplos de
heterozigóticos. Por quê? Porque os heterozigóticos, eles produzem todos os descendentes possíveis. Então, trabalhar com os heterozigóticos, eu vou ter todas as variedades possíveis. Então, por isso que é bom, é interessante sempre usar exemplos com heterozigóticos, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui a geração parental, representado pela letrinha P, tá certo? Então, nessa geração parental, nós temos aqui uma ervilha lisa e amarela, sendo cruzada com uma ervilha rugosa e verde. Essa geração parental, por sua vez, ela é pura, salientando sempre, viu? Esse P não é de pura, esse P é de geração parental, são os pais. Então, essa geração parental ela é pura. Ela é pura porque ela está em homozigose. Tá? Você observa, você nota que aqui eu tenho os fatores Rzão em homozigose e Vzão em homozigose. Nesta outra ervilha, eu tenho o fator Rzinho em homozigose e o fator Vzinho em homozigose. Então, vamos aqui formar um gameta. Como na formação dos gametas acontece a separação dos fatores, então o fator Rzão vai para um gameta e um fator Rzão vem para o outro. Tá? Então, aqui eu tenho um fator Rzão no gameta. Os fatores Vzão vão se separar também e vem aqui um fator Vzão para o gameta. Então, aqui eu vou ter um gameta formado por apenas um fator de cada par, certo? Então, observe bem, tá? Eu vou ter aqui um gameta formado por apenas um fator de cada par. Então, do par Rzão, eu tenho um Rzão. Do par Vzão, eu tenho um Vzão. A mesma coisa acontece com a outra ervilha de textura rugosa e de cor verde. Do par de Rzinho, vem para um gameta apenas um Rzinho. E do par de Vzinho, vem apenas para o gameta um Vzinho. Tá? Então, esses gametas dessas duas plantas agora vão se unir na fecundação. E eu vou obter agora o resultado aqui, ó, uma geração F1, que significa os filhos, os primeiros filhos. E esse indivíduo ele será heterozigótico ou duplo heterozigótico. Por que essa expressão duplo heterozigótico? Porque ele é Rzão, Vzão, Vzinho. Ele é heterozigótico duas vezes. Ele é heterozigótico tanto para a textura como também para a cor da semente. Então, nós temos agora uma geração F1, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, duplo heterozigótica. Tá certo? Algo que foi que Mendel fez. Como a textura lisa ela é dominante e a cor amarela é dominante, então foi essas características que prevaleceram na geração F1. Então, o que foi que Mendel fez? Mendel permitiu que esta geração F1 híbrida ela se autofecundasse, tá? Então, aqui embaixo eu tenho a representação dessa autofecundação, tá certo? Desse autocruzamento. A ervilha dupla heterozigótica cruzando com outra ervilha dupla heterozigótica, ou cruzando com ela mesma, até porque a flor da ervilha ela é hermafrodita. Então, cruzamento de ervilhas duplo heterozigóticas, geração F1. Então, olha aqui a ervilha dupla heterozigótica. Vamos extrair os gametas dela? Você vai observar que esta ervilha vai formar 4 gametas. Mais para frente, nós vamos aprender como calcular o total de gametas produzido pelos indivíduos, tá bom? Mas, antecipadamente, vou te dizer aqui, olha, que esta ervilha aqui, dupla heterozigótica, ela vai formar 4 gametas, que estão aqui embaixo. Essa outra ervilha também vai formar os mesmos 4 gametas, tá bom? Como é que esses gametas são extraídos? Como é que vai acontecer a segregação independente? Então, vamos lá lembrar? Eu falei para vocês, pessoal do terceiro ano, que o fator Rzão vai se separar do fator Rzinho. E isso de forma independente do fator Vzão e do fator Vzinho. Então, Rzão vai se separar de Rzinho. Quando o Rzão estiver separado, ele vai estar livre para formar um par com Vzão ou formar um par com Vzinho. É o que nós temos aqui, ó. Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho.
Do mesmo modo, o alelo Rzinho, o fator Rzinho, estará livre para formar um par com o fator do outro par, né? Com o fator do outro par Vzão ou com o fator Vzinho. É o que nós temos aqui, ó. Rzinho, Vzão. Olha aqui o gameta. Ou então o gameta Rzinho, Vzinho. Olha aqui, ó, o outro gameta. Então, no final, eu vou ter 4 tipos diferentes de gametas. Eu vou ter um gameta com os 2 fatores dominantes, ou seja, o fator dominante para a textura lisa e para a cor amarela. Vou ter uma ervilha que vai carregar um fator dominante para a textura e um fator recessivo para a cor, ou seja, uma ervilha lisa e verde. Eu vou ter outro gameta que vai carregar, vai transportar o fator recessivo para a textura e o fator dominante para a cor, ou seja, uma ervilha rugosa e amarela. E vou ter a ervilha que vai levar os 2 fatores recessivos, a ervilha rugosa e verde. Então, deixa eu dizer aqui para você o seguinte, você observa bem, olha, vai se juntar fatores dominantes com dominantes, dominante para a textura e dominante para a cor, vai se juntar o fator dominante para a textura com recessivo para a cor, vai se juntar os fatores, vai se unir os fatores na formação dos gametas, né? Vai se unir o fator recessivo para a textura com o dominante para a cor e também o fator recessivo para a textura com o fator recessivo para a cor. Então, esse trocadilho todo, né? Essa troca de informações toda, prova aí o que é a segregação independente, tá? Fator dominante com dominante, fator dominante com recessivo, fator recessivo com dominante, fator recessivo com recessivo. Então, isso acontece aí, a segregação independente, tá bom? Vamos continuar? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqueles 4 gametas formados e vou colocar aqui no quadro de Punnett. Voltando aqui à imagem, observe que esses 4 gametas aqui veio deste indivíduo. E este outro indivíduo também vai formar 4 gametas. Então, eu vou ter um total aqui de 8 gametas. Tá? Então, eu vou ter 4 de uma planta com 4 variedades do gameta masculino e 4 variedades produzidas pelos gametas pela planta feminina, tá bom? Então, deixa eu dizer novamente, eu vou ter aqui 4 variedades vindas dos gametas masculinos e 4 variedades vindas dos gametas femininos, tá bom? Entendeu? Então, aqui eu tenho aqui as 4 variedades que vieram dos gametas masculinos e as 4 variedades que vieram do gameta feminino. E aqui vai acontecer o cruzamento. Vamos fazer todos juntos aí esse cruzamento. Aqui eu vou ter o seguinte indivíduo. Então, a união desses 2 gametas aqui, ó, vai formar estes indivíduos aqui, tá bom? Então, a união desses gametas com esses gametas vai formar aqui todos esses indivíduos. Então, 4 vezes 4, 16 combinações, 16 variedades de indivíduos. Então, eu vou ter aqui o fator Rzão com o fator Rzão. Aqui, ó, Rzão, Rzão. Vzão com Vzão. Aqui, ó, Vzão, Vzão. Agora, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho. Formei aqui o indivíduo Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Vamos para o próximo indivíduo. Olha, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão. Tenho aqui o indivíduo Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão. Vamos agilizar. Aqui temos Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Sempre colocando o fator dominante na frente, né? O fator dominante de cada par na frente. Aqui nós temos Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Aqui nós temos Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho. Aqui, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Aqui, Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Continuando, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Aqui, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzão. Continuando, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. Aqui nós temos Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho. E, por fim, Rzinho, Rzinho,
Vzinho, Vzinho. Temos agora aqui os 16 descendentes, tá bom? Aí nós vamos aqui à proporção genotípica da segunda lei de Mendel. Você lembra que na primeira lei de Mendel a proporção genotípica era 1/4 para 2/4 e para 1/4? 1/4 de Vzão, Vzão, com 2/4 de Vzão, Vzinho e 1/4 de Vzinho, Vzinho. Essa é a proporção genotípica da primeira lei de Mendel. E que a proporção fenotípica era 3/4 para 1/4. 3/4 que carregavam as informações dominantes, ou seja, a cor amarela, e 1/4 que carregava a característica, a informação recessiva, a cor verde. Então, na segunda lei de Mendel, essa proporção ela muda. Nunca mais nós vamos esquecer disso. No cruzamento de dois duplo heterozigóticos, a proporção que nós vamos ter, a proporção genotípica vai ser 9 para 3 para 3 para 1. A mesma coisa a proporção fenotípica, 9 para 3 para 3 para 1. Você deve estar se perguntando, eu não estou entendendo aqui esse Rzão, tracinho, Vzão, tracinho. Olha, esse Rzão, tracinho é porque aqui pode vir um Rzão, Rzão, ou vir combinado um Rzão com um Rzinho. Observe, olha, aqui em cima, Rzão, 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 ou vir Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Ou vir Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Tá? A mesma coisa aqui com o Vzão, olha. Pode vir Vzão, 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 ou Vzão, Vzinho. Então, como pode oscilar, né? Pode variar, então eu coloco Vzão, tracinho. Certo? Aqui, 3 indivíduos. Então, eu vou ter 9 indivíduos que vão carregar os dois fatores dominantes, tanto para a textura como para a cor. Eu vou ter 3 indivíduos que vai carregar, que vai trazer com ele um fator dominante e o outro recessivo. Você observa que quando o fator é recessivo, eu coloco ele em homozigose, porque o fator recessivo ele só se expressa em homozigose. Ele sempre vai aparecer em homozigose. Vou ter 3 com uma característica recessiva e a outra dominante. Então, Rzinho, Rzinho, Vzão, tracinho, porque pode ser Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho, e apenas um que tenha ambas as características ou ambos os pares de fatores excessivos, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Então, repetindo, vou ter aqui 9 indivíduos Rzão com Vzão, 3 indivíduos Rzão com Vzinho, 3 indivíduos Rzinho com Vzão e um indivíduo Rzinho com Vzinho. Se você observar bem, segue a sequência dos gametas, olha. Então, ó, Rzão, tracinho, Vzão, tracinho. Aqui, ó, Rzão, tracinho, Vzinho, Vzinho. Aqui, Rzinho, Rzinho, Vzão, tracinho. E aqui, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Eu só coloco tracinho quando o alelo for dominante, porque ele pode vir em homozigose ou em heterozigose. No alelo recessivo, eu não coloco tracinho, eu coloco os dois juntinhos, Rzinho, Rzinho ou Vzinho, Vzinho, porque o alelo recessivo, ele sempre se expressa em homozigose. Tá bom? Bem lembrado, né? Bem mastigado, tudo tranquilo? Continuando agora, proporção fenotípica. Na proporção fenotípica eu vou ter também a mesma proporção. 9 para 3 para 3 para 1. 9, lisas e amarelas. Tá vendo? Lisas e amarelas. 3, lisas e verdes. Ó, lisas e verdes. 3, rugosas e amarelas. Ó, 3 rugosas e amarelas. E uma rugosa e verde. E uma rugosa e verde. Pode vir também a seguinte expressão. 9, 16, 3, 16, 3, 16 e 1, 16. Tá? Porque não são 16 descendentes? E se você somar 9 mais 3, 12. Mais 3, 15. Mais 1, 16. Então, eu tenho aqui 16 descendentes com essas seguintes variedades, seguintes proporções. 9, 16, 3, 16, 3, 16 e 1, 16. Tá bom? Todo mundo entendido? Vamos avançar? Ok. Agora nós temos uma forma mais prática da gente trabalhar a segunda lei de Mendel, que é utilizando e
compreendendo, resolvendo a segunda lei de Mendel através da probabilidade. Isso é muito bom, principalmente na resolução de questões, porque eu vou direto no indivíduo que eu quero, tá certo? Então, nós vamos aprender agora a trabalhar a segunda lei de Mendel através da probabilidade. Então, vamos aqui fazer a mesma coisa, cruzar um heterozigoto, tá? Cruzando heterozigoto. Então, aqui eu tenho o indivíduo Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, cruzando com o indivíduo Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. O que é que eu vou fazer agora? Tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse alelo Rzão, Rzinho e vou trazer aqui para o quadro de Punnett, como se fosse a primeira lei de Mendel. Vou pegar esse outro Rzão, Rzinho e vou trazer para cá, ó, da mesma forma como se fosse a primeira lei de Mendel. E agora eu vou separar. Vou pegar o Vzão, Vzinho, vou colocar aqui nesse quadro de Punnett, e vou pegar esse outro Vzão, Vzinho e vou colocar aqui, representando aqui os gametas masculinos e aqui os gametas femininos. Então, eu pego a segunda lei de Mendel e transformo como se fosse duas vezes a primeira lei. E isso realmente é bem lógico, né? Porque se a primeira lei é o monohibridismo e a segunda lei é o dihibridismo, então a segunda lei de Mendel é como se fosse duas vezes, né? Eu envolvo duas vezes a primeira lei. Então aqui eu estou fazendo o cruzamento dos gametas separados. Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho em um quadro de Punnett à parte. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho em um quadro de Punnett à parte também. Vamos lá fazer os cruzamentos aqui, ó. Rzão, 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 Rzinho. Tá vendo como fica fácil? Rzão, Rzinho. Rzinho, Rzinho. Então, já fiz aqui os cruzamentos para a textura da semente. Agora para a cor da semente. Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. E aqui Vzinho, Vzinho. Fiz também aqui o cruzamento para a cor da semente. Então, vamos lá. Quero perguntar para vocês. Qual a proporção aqui que nós temos? Qual a proporção que nós temos de ervilhas lisas? Então, aqui eu tenho 4 descendentes. Desses 4 descendentes, 3 quartos, aqui, ó, 1, 2, 3, 3 quartos, são lisos. Então, aqui, ó, qual a proporção que eu vou ter de lisas e amarelas? Então, eu vou ter 3 quartos de lisas, de sementes lisas, vezes, qual a proporção aqui que eu tenho de amarelas? Também, ó, 1, 2, 3. 3 quartos de amarelas. Então, 3 quartos de lisas vezes 3 quartos de amarelas, eu vou ter o quê? 9, 16. E a proporção de lisas e verdes? Lisas, 1, 2, 3. 3 quartos de lisas. Verdes, aqui verdes apenas 1 quarto. Então, 3 quartos vezes 1 quarto, 3, 16. Rapidão. A proporção que eu vou ter de rugosas e amarelas? Rugosas, aqui eu vou ter apenas uma, 1 quarto. Amarelas, vou ter 3, 3 quartos. Então, 1 quarto vezes 3 quartos, 3, 16. E de rugosas e verdes? Vou ter aqui, ó, 1 quarto de rugosas com 1 quarto de verdes. 1 quarto vezes 1 quarto, 1, 16. Então, rapidamente, não vou precisar fazer aquele quadro de Punnett gigante com 16 descendentes. Faço 2 quadros de Punnett separados e, através da proporção, eu calculo rapidamente. Qual a facilidade deste modo? Qual a vantagem deste modo? É que eu não preciso fazer os 16 descendentes para retirar o descendente que eu quero. Se eu te pedir a proporção de lisas e amarelas, você já calcula direto. 3 quartos vezes 1, 3 quartos, 9, 16, já calculei a proporção. Se eu te pedir separadamente a proporção de lisas e verdes, você faz 3 quartos vezes 1 quarto, 3, 16, está respondido. Eu não preciso fazer todos aqueles cruzamentos para dali escolher as que são lisas e verdes. Aqui eu vou direto e já encontro através da proporção. Tá bom? Você entendeu? Tranquilidade? Podemos continuar? Vamos lá. Teoria cromossômica da herança, criada por Morgan e seus colaboradores. É apenas um conceito teórico, tá certo? Diz o seguinte: os cromossomos constituem a base física da hereditariedade. Isso é verdade. São nos cromossomos que se encontram os nossos genes, que carregam nossas informações hereditárias, nossas informações genéticas. Então, de fato, de verdade, os cromossomos são a base física, o alicerce da hereditariedade, porque é lá que se encontram
nossas informações genéticas, tá certo? Então, beleza. Calculando o número de gametas. Muito bem. Então, vamos lá. Assim como a gente falou ali no início, né? Que eu falei para vocês que ia explicar como se calcula o número de gametas, agora chegou a vez. Temos aí uma formulazinha. Vamos aqui à fórmula. Número de gametas é igual a 2 elevado a n, onde este n é igual ao número de pares de alelos em heterozigose. Tá? Então, para você calcular o número de gametas, o número de variedade de gametas de cada indivíduo, você vai usar a formulazinha 2 elevado a n, onde este expoente n se refere aos pares de alelos em heterozigose. Vamos aqui a alguns exemplos. Aqui na letrinha A, temos o indivíduo Azão, Azão, Bzão, Bzão. Vou fazer uma pergunta para você agora. Localiza aí na letra A. Quantos pares de alelos em heterozigose eu tenho? Estou dando tempo aí para você responder. Quantos pares de alelos em heterozigose na letrinha A, nesse indivíduo Azão, Azão, Bzão, Bzão, eu tenho? Quem respondeu nenhum, respondeu correto. É verdade, eu não tenho nenhum par em heterozigose, porque esses dois pares aqui estão em homozigose. Então, como eu não tenho nenhum par em heterozigose, eu vou usar a formulazinha 2 elevado a n. Como é nenhum, é 2 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu vou ter apenas aqui um gameta. Qual vai ser o gameta? O gameta Azão, Bzão. Tá? Então, eu vou ter aqui nesse indivíduo apenas esse tipo de gameta. Se esse indivíduo Azão, Azão, Bzão, Bzão produzir 1000 gametas, ele vai produzir todos eles com a mesma constituição genética, Azão, Bzão. Vamos ao exemplo B. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quantos pares de alelos aqui eu tenho em heterozigose? Quem respondeu 1, acertou. Eu tenho apenas esse par em heterozigose. Então, a formulazinha aqui, 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Então, esse indivíduo aqui vai me formar 2 pares de gametas. Quais serão esses 2 pares? O par Azão, Bzão e o outro par Azinho, Bzão. Então, aqui eu tenho 2 tipos de gametas. Se esse indivíduo formasse 1000 gametas, ele ia produzir 500 Azão, Bzão e 500 Azão, Bzinho. Tá bom? Vamos aqui à letra C. Eu tenho aqui o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu tenho aqui 2 pares de alelos em heterozigose. Então, usando a formulazinha, vai ser 2 elevado a 2, né? 2 ao quadrado, que vai me formar 4 gametas. Como é que eu vou extrair esses gametas? Vamos lá. Segregação independente. Azão se une a Bzão. Tá? Azão, quando se separar de Azinho, vai estar livre para formar um par com Bzão ou um par com Bzinho. Então, vamos lá. Azão, Bzão ou Azão, Bzinho. E agora eu vou fazer com Azinho. Azinho, Bzão, tá vendo? E Azinho, Bzinho. Olha aqui, 4 gametas diferentes. Tá ok? Letra D. Eu tenho aqui um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Eu tenho 3 pares de alelos em heterozigose. Vai ser 2 à terceira, 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vou formar 8 gametas diferentes. Né? Esse indivíduo vai formar 8 gametas diferentes. Vamos extrair esses gametas? Vamos ver como é que se faz? É bem simples, tá? Vamos lá, acompanha aqui comigo. Azão, Bzão, Czão. Olha, o gameta vai ter que ter apenas um fator de cada par. Então, olha, esse primeiro gameta vai ter que ter apenas um fator de cada par. Então, do par Azão, Azinho, ele vai levar o Azão. Do par Bzão, Bzinho, ele leva o Bzão. Do par Czão, Czinho, ele leva o Czão. Então, primeiro gameta, Azão, Bzão, Czão. Então, já que eu trabalhei com o Czão, vamos trabalhar com o Czinho? Qual é o segundo gameta? Azão, Bzão, Czinho, tá? Ó, Azão, Bzão, Czinho. Tranquilo. Já que eu trabalhei com o Bzão, vamos trabalhar com o Bzinho? Azão, Bzinho, Czão. Aqui, ó, Azão, Bzinho, Czão. E o outro? Azão, Bzinho, já que eu trabalhei com o Czão, agora eu vou trabalhar com o Czinho. Então, Azão, Bzinho, Czinho. Azão, Bzinho, Czinho. Tranquilo? Tudo que eu fiz com Azão, agora eu vou fazer com Azinho.
Então, Azinho, Bzão, Czão. Nota lá. Azinho, Bzão, Czinho. Olha. Agora eu vou fazer com Bzinho. Azinho, Bzinho, Czão. Olha. E o último, Azinho, Bzinho, Czinho. Aqui. 8 gametas diferentes. É incrível. Se um indivíduo que tem apenas 3 pares de gametas, 3 pares de alelos diferentes, já forma 8 variedades de indivíduos, imagina um ser humano, né, que tem milhares e milhares de pares de alelos. Então, você observa que nós podemos formar uma imensa geração, né, uma grande variedade de gametas diferentes, tá bom? Então, aqui temos uma observação. Estamos chegando ao final. A segregação independente serve apenas para genes alelos localizados em cromossomos diferentes. Quando os genes alelos estão no mesmo cromossomo, trata-se de linkagem. Então, gente, observe essa imagem aqui, olha. Os experimentos de Mendel, todos eles foram extraídos de indivíduos que apresentam essa formação aqui. Ou seja, os genes, Mendel teve a sorte de os genes que ele trabalhou, os fatores que ele trabalhou, se localizavam em cromossomos diferentes. Por isso que ele conseguiu deduzir a questão da segregação dos fatores e da segregação independente na sua segunda lei. Segregação de fatores, primeira lei, segregação independente, segunda lei. Então, como o par Azão-Azinho está em um homólogo e o outro par Bzão-Bzinho está em outro cromossomo diferente, então, nessas condições, acontece a segregação independente. Por quê? Porque quando o cromossomo Azão se separar do cromossomo Azinho, lá na meiose, né? Na meiose 1, quando eles se separarem, então o Azão estará livre para se unir a Bzão ou livre para se unir a Bzinho. Quando o Azinho se separar do Azão, o Azinho estará livre para se unir a Bzão ou livre para se unir a Bzinho. Agora, observem esse outro caso aqui. Eu tenho a mesma constituição genética, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Só que, neste caso, os dois pares de alelos estão no mesmo cromossomo. Então, se os dois pares de alelos estão no mesmo cromossomo, eles estão em linkagem, ou seja, estão ligados. O que isso quer dizer? Que para onde for Azão, vai ter que ir Bzão. E para onde for Azinho, vai Bzinho junto. Então, nesse caso aqui de linkagem, não acontece a segregação independente. Nós vamos estudar linkagem posteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é apenas uma comparação da segunda lei de Mendel e a meiose. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, vai acontecer aqui a meiose, tá? A meiose 1. Vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Então, Azão é homólogo de Azinho. Vão se separar. Bzão é homólogo de Bzinho. Eles vão se separar, porque na meiose 1 acontece a separação dos cromossomos homólogos. Então, Azão pode se separar de Azinho se unindo com Bzão. Tá vendo? Azão, Bzão. E quando o Azinho se separar de Azão, ele também pode se unir a Bzinho. Então, Azinho, Bzinho. Tranquilo. Mas também nós temos uma segunda possibilidade. O Azão, quando se separar de Azinho, ele pode se unir ao Bzinho. Então, ó, Azão, Bzinho. E o Azinho, quando se separar de Azão, ele pode se unir ao Bzão. Aqui, ó, Azinho, Bzão. Então, vem agora a meiose 2. Vou formar duas células iguais. Tá certo? Que são já aqui os gametas. Então, vou ter aqui, ó, dois gametas com Azão, Bzão, com os dois alelos, os dois fatores dominantes. Vou ter dois gametas com os dois fatores recessivos. Vou ter dois gametas com o primeiro fator dominante e o segundo recessivo. E vou ter dois gametas com o primeiro fator recessivo e o segundo dominante. Então, aqui eu observo, né, a segregação independente. Uma observação. Mendel não conhecia a divisão celular. Mendel não conhecia a mitose. Mendel não conhecia a meiose. Mendel tirou suas conclusões através de observações e cálculos estatísticos, cálculos matemáticos, tá bom?
Agora, posteriormente, quando se descobriu a meiose, se observou que o comportamento dos cromossomos correspondiam realmente à descoberta de Mendel, tá certo? Então, Mendel não conhecia a meiose e também não conhecia a mitose. Se você observar alguma questão do vestibular dizendo Mendel dizia que durante a meiose, isso é falso. Tá ok, pessoal? Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido bem. Bons estudos. E agora vocês podem fazer as atividades do livro, da página 40. Um grande abraço, pessoal. Bons estudos para vocês.